Abra comigo aí. Ouvrez ensemble avec moi là-bas. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, dans le premier verset. Mas vamos começar no verso 9 para ganhar o tempo. Mais nous allons commencer au verset 9 pour gagner le temps. Do 9 até 17. 9 jusqu'à 17. Assim diz a palavra do Senhor. Ainsi dit la parole du Seigneur. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando e escondidos para atacá-los. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. E isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? E um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade toda. E no dia seguinte, de manhã cedo, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos de carros de guerra e cercando a cidade. Então ele entrou para casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que é que vamos fazer? E Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E então orou assim: ó Senhor Deus, abre nos olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o muro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu bénisse richement. Criador do céu e da terra, Créateur des cieux et de la terre, Tu és o Deus, o Todo-Poderoso. tu es le Dieu tout-puissant. Neste momento, Dans ces moments, estamos aqui reunidos nous sommes ici réunis a fim que possamos falar mais uma vez sobre a Tua pour palavra. que nous puissions parler une fois encore sur ta parole. Enquanto a palavra foi lida, Pendant que la parole a été lue, precisamos de um homem nous avons besoin d'un homme que possa vir nos dar a verdadeira interpretação. qui peut venir donner la véritable interprétation. Pai celestial, Père céleste, começa como alfa commence comme alpha e termina como ômega. et termine comme oméga. Todo poder contrário Toute puissance contraire que não confessa com Teu santo qui ne nome, confesse pas ton saint nom, estou expulsando longe je le chasse loin em nome de Jesus Cristo. au nom de Jésus-Christ. Entra na cena, Senhor, Entre en scène, Seigneur, do princípio até o du fim. début à la fin. Abra o entendimento espiritual de cada Ouvre um. l'entendement spirituel de chacun de Em nous. nome de Jesus Au Cristo. nom de Jésus-Christ, Amém. Amen. Uma salva de palmas por Deus. Acclamez fortement pour le Seigneur Jésus. Aleluia. Amen. Mais uma vez, shalom, povo de Deus. Encore une fois, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Aliança Tabernáculo. Shalom, Alliance Tabernacle. Aleluia. Amen. É muito maravilhoso. C'est vraiment merveilleux. Eu creio que nessa tarde, Je crois que cette soirée, se podemos colocar um tema nas nossas plataformas, si on peut placer un sujet dans notre plateforme, gostaria de colocar sobre olhando para o invisível. je m'aurais placé regarder par l'invisible. Amém, amém. Amen. Lemos aqui a palavra do Senhor Nous avons lu ici la parole du Seigneur para tentar te levar você a entender alguma coisa. pour essayer de t'amener à comprendre quelque chose. Nós cristãos temos uma dimensão na qual nós vivemos. Nous, des chrétiens, nous avons une dimension pour laquelle nous vivons. Aleluia. Amen. Será que isso é verdade? Est-ce que ça, c'est la vérité? Verdadeiro cristão, Un véritable chrétien, ele está sobre duas dimensões. il vit dans deux dimensions. Você está aqui na terra Tu es ici sur la terre porque teu corpo físico está aqui na parce que terra. ton corps physique est sur la terre. Mas você está numa dimensão celestial Mais tu es dans une dimension céleste porque os teus olhos estão olhando para o invisível. parce que tes yeux regardent par l'invisible. E o teu espírito já está naqueles lugares Et aí. ton esprit se trouve déjà dans ces lieux-là. E nessa tarde, Dans cette soirée, Deus vai te levar você a compreender Dieu va t'amener à comprendre que realmente et que réellement, o momento chegou le moment est arrivé em que cada de nós et que chacun de nous deve olhando para o invisível. doit regarder vers l'invisible. Aleluia. Amen. Que Deus vos abençoe ricamente. Que Dieu bénisse richement. Será que é um povo aqui presente? Est-ce qu'il y a un peuple ici présent? Será que eu falo na casa mortuária ou falo numa casa de Deus vivo? Que nous sommes dans la morgue ou nous sommes dans des gens vivants?
Les gens vivants, hein? Les gens vivants. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu bénisse richement. O profeta Abraão me disse, Les prophètes Branham me dit, mesmo se estás doente, même si tu es malade, se tens problema, si tu as un problème, que vai te curar não é o pregador, ce qui va te guérir, ce n'est pas un mas prédicateur. é a tua própria atmosfera. C'est ton atmosphère. A tua atmosfera na casa de Deus Ton atmosphère dans la maison de Dieu, é que vai te dar a resposta do que você c'est precisa. cela qui donnera les réponses de ce que tu as besoin. Aleluia. Amen. Falando sobre o invisível, Parlant sur l'invisible, lemos aqui a palavra está a dizer, nous avons lu sur la parole qui dit, havia certo tempo il y avait un certain temps em que o povo sírio se levantou. et que le Syrien se levait. Aleluia. Amen. E havia homem de Deus chamado Eliseu. Il y avait aussi un homme de Dieu appelé Élisée, O homem que estava no campo. l'homme qui était dans les champs. E aconteceu um certo tempo Il est arrivé un certain temps em que esse homem, et que cet homme, ele estava a ser perseguido de várias il formas. était toujours persécuté par l'expression. E o homem sírio Et les Syriens, mandou que os soldados ils ont envoyé les soldats possam ir atrás desse homem, pour aller derrière cet homme, diante do homem de Deus. devant l'homme de Dieu. Aleluia. Amen. E quando chegaram no campo, Pendant qu'ils sont arrivés au champ, o empregado de Eliseu le travailleur, le serviteur d'Élisée, acordou de manhã cedo. il a remarqué très matin, Ele olhou pela il montanha. a regardé vers la montagne, Ele viu que toda a cidade está cercada com os inimigos. il a vu toute la cité était encerclée par les ennemis. Aleluia. Amen. Ele viu que toda a cidade Il a vu toute la cité já está bem cercada. était déjà encerclée. E ele começou a Il a tremer. commencé à trembler. Ele entrou dentro de Il casa est entré dans l'intérieur de la e maison. perguntou no homem de Deus: Il a demandé à l'homme de Dieu, Eliseu, Élisée, lá fora está muito mal. là dehors c'est vraiment mauvais. Os inimigos rodearam a cidade. Les ennemis ont entouré la cité. Nós vamos perecer. Nous allons périr. O que é que vamos fazer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eliseu olhou para ele. Élisée l'a regardé. Eliseu disse: Não tenha medo, Élisée dit, n'ayez pas peur. porque aquele que está conosco Parce que celui qui est avec nous são mais numerosos sont plus nombreux. do que aquilo que você está a ver Et aí. ce que toi tu vois là-bas. Enquanto Eliseu falava isso, Pendant qu'Élisée parlait cela, ele olhou para o il invisível. a regardé vers l'invisible. E a invisibilidade Et l'invisibilité lhe mostrou l'a montré que ao seu redor aux alentours de lui. havia grupo de anjos que estavam lá. Il y avait le groupe des anges qui étaient là. Aleluia. Amen. A invisibilidade, L'invisibilité, olhando para o invisível. regardant vers l'invisible. O invisível L'invisible, é uma coisa c'est une chose em que na qual, et pour laquelle, com os olhos que você tem, avec les yeux que tu as, você não irás captar isso. tu ne parvenais pas à voir cela. Mas para você captar o invisível, Pour capter l'invisible, você tem que usar os olhos espirituais. tu dois utiliser les yeux spirituels. Aleluia. Amen. Você tem que mudar de dimensão. Tu dois changer de dimension. Aleluia. Amen. Sai de uma dimensão carnal Sortez d'une dimension para charnelle uma dimensão espiritual. pour une dimension spirituelle. E quando você entra Et quand vous entrez na dimensão dans espiritual, la dimension spirituelle, você vai observar vous allez observer aquilo que esses olhos não conseguem ce que captar. tes yeux ne parviennent pas à voir. Aleluia. Amen. Oh, my Jesus. Oh Jésus, E creio que nessa tarde je também, crois que cette soirée aussi, que cada et que chacun de nous possa olhar para o invisível. puisse regarder par l'invisible. Aleluia. Amen. Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? Eliseu compreendeu Élisée a compris que esse homem et que cet homme, ainda não il viu n'a pas encore vu aquilo que eu estou a ver. ce que moi je vois. É por isso está tremendo. C'est pour cela qu'il tremble. O Eliseu orou a Deus. Élisée a prié à Dieu. Disse: Senhor, Il a dit, Seigneur, abra os olhos do meu empregado, ouvre les yeux de mon serviteur, para que ele também puisque lui aussi possa ver puisse voir aquilo que eu estou a ver. ce que moi je vois. E quando o Eliseu orou, Pendant qu'Élisée a prié, automaticamente automatiquement, Deus abriu a visão do seu empregado. Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. E ele abriu os Et olhos, il a ouvert les yeux. ele viu Il a vécu ao redor de Eliseu tout autour d'Élisée. havia grande carruagem de Il y avait fogo. les grands charbons de feu. Havia anjos que estavam lá Il y avait les chevaux qui étaient là, aguardar o Eliseu. gardant Élisée. É porque a palavra diz: C'est parce que la parole dit, o anjo do Senhor l'ange de l'Éternel acampará campe ao redor tout autour da
daquele que teme a palavra de dans Deus. celui qui craigne la parole de Dieu. Aleluia. Amen. Oh, Jesus Christ. Oh Jésus-Christ. Estamos aqui. Est-ce que nous sommes ici? Quando ele compreendeu Quand il a compris que realmente et que réellement, esse homem cet homme, ainda não olhou no il invisível, n'a pas encore regardé l'invisible. ele pediu a Deus Il a demandé à Dieu para que o homem possa ver o que ele pour que está l'homme vendo. puisse voir ce qu'il lui voyait. Nessa tarde também, Cette soirée aussi, para você ver o Deus que pregamos, pour voir que le Dieu que nous prêchons, para você ver Deus que você ouve, pour voir que le Dieu que vous écoutez, você tem que entrar para o invisível. vous devez entrer à l'invisible. Ninguém pode ver Deus Personne ne peut voir Dieu se não entrar para o invisível. s'il n'entre pas par l'invisible. Porque Branham diz, Parce que Branham me dit, Deus é ser sobrenatural. Dieu c'est un être surnaturel. Aleluia. Amen. E com esses olhos, Avec nos yeux, você não verá Deus. toi tu ne verras pas Dieu. Mas Ele está aqui. Mais il est ici. Por que você não está a ver? Pourquoi que toi tu ne vois É pas? porque você C'est parce que toi, não entraste. tu n'as pas encore Oh, entré. my Jesus Oh Christ. Jésus-Christ. Mas quando você Mais entrar, quand tu entreras, você verá tu verras que Deus está aqui. et que Dieu est ici. O profeta Abraão disse, Le prophète Branham me dit, aqui no Branham Tabernáculo, ici au Branham Tabernacle, enquanto eu estou a pregar, pendant que je prêche, eu estou a ver moi je vois que o anjo do Senhor que l'ange du Seigneur se colocou no altar. s'est tenant sur la chair. Eu estou a ver Moi je vois que o anjo do que Senhor l'ange du Seigneur, está lá atrás. il est là-bas derrière. Eu estou a ver Moi je vois que o anjo do Senhor que l'ange du Seigneur, está aqui no meio. il est ici au milieu. Branham está dizendo, Branham me dit, Branham Tabernáculo, par le tabernacle, se Deus te abrir a visão si agora, Dieu t'ouvre la vision de la parole, você vai provar que estou a dizer é vous allez verdade. prouver que ce que je dis c'est la vérité. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Oh, mãe. Oh là là. Estamos aqui Nous sommes ici para você ver Deus. pour voir Dieu. Você tem que entrar para o invisível. Vous devez entrer par l'invisible. Aleluia. Amen. Tens que olhar para o Tu invisível. dois regarder vers l'invisible. Escuta o profeta. Écoutez les prophètes. Na pregação, olhando para o invisível. Dans la prédication, regardons vers l'invisible. 58. 58, Parágrafo 18. paragraphe 18. Escuta o profeta. Écoutez les prophètes. Quando o homem, Quand un homme, uma vez, une fois, capta aquela visão. capte cette vision, Aleluia. Amen, Do Deus invisível. le Dieu invisible, E sabe que Ele está presente. il connaît qu'il est présent. Há alguma coisa que estabiliza o pensamento daquele homem. Il y a quelque chose qui établit les pensées de cet homme. Será que o povo entendeu? Est-ce que le peuple vous avez compris? Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Quando o homem Quand un homme, vai captar il va saisir aquela visão do invisível, cette vision de l'invisible, a visão lhe levará a la ver vision qui l'amènera à voir que Deus está ao seu et redor. que Dieu est ici au milieu de E nous. quando ele vai ver Et quand il verra que Deus está aqui, et que Dieu est ici, ele não vai tremer. lui ne va pas trembler. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Branham está dizendo, Branham me dit, alguma coisa vai estabilizar. quelque chose va établir. Aleluia. Amen. O pensamento daquele Les homem. pensées de cet Será homme-là. que é verdade? Est-ce que la vérité? Mesmo os seus atos, Même ses actes, nos momentos da aflição les moments de e l'affliction, problemas, les problèmes, isto continuará fazendo com que ele olhe para cima. cela fera qu'il puisse continuer de regarder en haut. Olha em cima das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Regarder au-dessus des choses qui arrivent devant toi. Aleluia. Amen. Olha para o visível Regarder par l'invisible através da promessa. au travers de la promesse. Será que é verdade? Est-ce que la vérité? Aliança Tabernáculo. Alliance Tabernacle, O tempo em que estamos a viver, le temps que nous vivons, não perde o teu tempo ne perdez pas ton temps a chorar numa situação. à pleurer devant une situation. Senhor, Seigneur, quero emprego. je veux le travail. Quero Je emprego. veux le travail. Pega emprego, Prenez le travail. mete de lado, Mettez de côté. olha para o invisível. Regardez vers l'invisible. Oh Senhor, Oh Seigneur, quero boa vida. je veux une bonne vie. Quero Je casamento. veux le mariage. Pega essa coisa, Prenez cette chose. mete de lado, Mettez de côté. olha para o invisível. Regardez vers l'invisible. Invisível L'invisible. é o Senhor Jesus Cristo. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Aleluia. Amen. Branham me diz, Branham me dit, nós nous, não podemos correr atrás dos dons, nous ne pouvons pas courir derrière les dons. mas devemos procurar o doador dos dons. Écoutez, nous devons chercher les donateurs des dons.
Será que é verdade? Est-ce que la vérité? Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? Aquele que dá casamento Celui qui te donne le mariage, é Deus. c'est Dieu. O que dá trabalho Celui qui donne le travail, é Deus. c'est Dieu. Em vez de você estar Au atrás, lieu d'être là derrière, a começar a emagrecer, à commencer à maigrir, a começar a à pensar, commencer à penser, estômago no estômago. c'est estomac après O estomac. momento chegou. Le moment est arrivé. Olha para o invisível. Regardez vers l'invisible. Merci Seigneur. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Oh, man. Oh là là. O momento chegou. Le moment est arrivé. É que cada Et chacun de nous deve fixar os seus olhos para o invisível. doit fixer ses yeux vers l'invisible. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. E quando você olha para o Et invisível, quand vous regardez vers l'invisible, as coisas mudarão. les choses changeront. Você verá o resultado na tua vida. Vous verrez les résultats de ta vie. Aleluia. Amen. Muita gente hoje Beaucoup de gens aujourd'hui pedem coisas materiais, demandent des choses mas matérielles. pegaram Deus, Mais demandons à Dieu, lhe colocaram de lado. mettons Dieu de côté. Aleluia. Amen. O que você está a precisar? C'est que vous avez besoin. Quem dá? Qui donne? Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. É por essa razão. C'est pour cette raison. Amo muito o Branham. Ah, j'aime beaucoup Branham. Vamos que ele nos fala. Allons-y, nous allons écouter ceux qui nous parlent. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. No caso de Abraão, Au cas d'Abraham, o Abraão, Abraham, quando recebeu a promessa, quand il a reçu la promesse, ele esperava o Deus invisível. il attendait le Dieu invisible. Aleluia. Amen. Na pregação Melquisedeque, Dans la prédication Melchisedec, o grande príncipe rei, les grands princes et rois, 18. 18. Branham está o seguinte: Branham dit suivant. como nós tratamos sobre isso? Comme nous traitons sur cela, Como Abraão, comme Abraham, pacientemente, patiemment, perseverando, persévérant em ver o quê? et voir quoi? O Deus invisível. Le Dieu invisible. Como se ele fosse visível. Comme s'il était visible. Estando diante dele, Il était devant lui. e depois da sua perseverança, Après sa persévérance, depois que ele perseverou, après avoir il a persévéré, a luta muito dura, la lutte a été tellement dure, ele conseguiu herdar a promessa. il a parvenu à hériter la promesse. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. O Abraão Abraham, esperava Deus, il espérait à Dieu o invisível. l'invisible. Mas primeira vez, Mais première fois, o Abraão Abraham, se encontrou com Deus visível. il s'est rencontré avec Dieu visible. Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? A Bíblia fala La Bible parle que o Elohim qu'Elohim foi na casa de Abraão. était dans la maison d'Abraham. Antes que possa chegar lá, Avant d'arriver là-bas, o Abraão olhou Abraham a regardé pela revelação. par la révélation. O Abraão disse: Abraham a dit, meu Senhor. mon Seigneur. Mas havia 3 homens que estavam lá. Mais il y avait 3 hommes qui étaient là-bas. É o que levou Abraão Qu'est-ce qui a mené Abraham para dizer meu Senhor? pour dire que mon Seigneur? É porque o Abraão C'est parce qu'Abraham, olhou para o invisível il a regardé vers e l'invisible. ele descobriu: Il a découvert, o meu Senhor mon Seigneur, não é que está à direita, ce n'est pas celui qui est à droite, não é que está à ce esquerda, n'est pas celui qui est à gauche, mas esse que está no meio. c'est celui qui est au milieu. Ele é meu Senhor. Il est celui qui est ton É Seigneur. pela revelação Il avait la révélation que o Abraão et qu'Abraham, conseguiu il reconhecer a parvenu à reconnaître que esse era Elohim. que ça c'est E Elohim. quando o Elohim Pendant qu'Elohim chegou na sua casa, est arrivé dans sa o maison, Elohim deu a promessa. Elohim a donné la promesse. Quer dizer, C'est-à-dire, o Elohim Elohim se manifestou s'est manifesté numa forma visível, mas não invisível. d'une forme visible, ce n'est pas invisible. Porque o seu corpo Parce que natural son corps à lui estava lá presente com était là Abraão. présent devant Abraham. Poderão se Il cumprimentar, pouvait se saluer, poderão comer no mesmo il sítio. pouvait manger en même place. Quer dizer, é Deus C'est-à-dire, c'est Dieu, na carne humana maintenant en chair que humaine, estava a falar com qui Abraão. parlait avec Abraham. Mas, Mais depois de Elohim après Elohim, deixar a promessa, laissant la promesse, quando deu as costas, quand il a tourné le dos, quando começou a quand andar, il a commencé à marcher, aonde Abraão ficou, là Abraham était resté, começou a esperar o Deus invisível. il a commencé à espérer le Dieu invisible. Alguém está a compreender? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Aleluia, Amen. aleluia. Amen. Esse que é bagre basalhau, Tem águia aqui? águias estão aqui. Ba pongo bozaliao. Estão a entender a matéria? Bozola na penza makambo. Estão a entender? Bezokota.
Aleluia. Amen. Que Deus abençoe Que ricamente. Dieu bénisse richement. Quando o Abraão deu as costas, Quand Abraham a tourné le dos, quando o Elohim quand Elohim, virou il a tourné, e ele foi, il est allé. aonde o Abraão ficou, Là où Abraham était resté, ele começou a esperar o Deus il invisível. a commencé à espérer les dieux invisibles. Aleluia. Amen. O profeta Abraão está Le dizendo, prophète Balaam me dit, quando o Abraão, quand Abraham, aleluia, Amen, se encontrou com o Elohim, s'est rencontré avec Elohim, deu a il promessa a do donné Elohim. la promesse à Elohim. Elohim me disse, Elohim a dit, eu estou aí, moi je pars, mas mais voltarei. je reviendrai. Pega a tua Bíblia, Prenez ta Bible, de Gênesis e Apocalipse. de Genèse Apocalypse. Qual é a parte que fala que Elohim voltou pela segunda vez corporalmente? Quelle est la partie qui parle qu'Elohim est revenu pour la deuxième fois? Não vais encontrar. Tu ne trouveras pas. Aleluia. Amen. Não encontrarás. Tu ne vas pas trouver. Mas deu a promessa. Mais il avait donné la promesse. Estou aí, Je pars, mas mais eu voltarei. je reviendrai. Elohim mentiu? Elohim a menti. Não Il mentiu. n'a pas menti. Ele voltará. Il reviendra. É por isso C'est pour cela o Abraão Abraham, estava à espera da promessa. il était en attente de la promesse. Quando você vê a promessa de Deus, Quand vous voyez la promesse de Dieu, quando vai se cumprir, quand il va s'accomplir, é Deus na forma invisível. c'est Dieu dans la forme invisible. Aleluia. Amen. Alguém está compreendendo a Est-ce qu'il y a palavra? quelqu'un qui comprend la parole? Alguém está compreendendo a mensagem? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le message? Aleluia. Amen. Abraão está dizendo, Branham me dit, quando ele foi, quand il était allé, depois de 25 anos, après 25 ans, o Elohim voltou mais uma vez na casa de Abraão. Elohim est de revenir encore une fois dans la maison d'Abraham. Já não voltou mais num corpo, Il n'est pas encore retourné dans le corps mas physique. voltou numa forma Il invisível est venu d'une forme para invisible realizar com a promessa. pour réaliser la promesse. Quando a Sara poder receber o bebê. Quand Abraham pouvait recevoir le bébé, Aleluia. Amen, No dia que ela teve, les jours qu'il avait vu, era a chegada do Elohim il était arrivé de l'Elohim na casa de Abraão. dans la maison d'Abraham. E quando Abraão chegou, Pendant qu'Abraham est arrivé, a promessa se cumpriu. la promesse est accomplie. Quer dizer, C'est-à-dire, é Deus c'est Dieu na forma dans la forme invisível. invisible. Amen. Aleluia. Amen. Oh, Jesus Christ. Oh Jésus-Christ, Deus é maravilhoso. Dieu est merveilleux. Deus é muito maravilhoso. Dieu est vraiment merveilleux. Aleluia, aleluia. Amen. Será que é verdade? Est-ce la vérité? Deus na forma invisível. Dieu est dans la forme invisible. Irmão, irmão, Frères et sœurs, deixa-me te dar uma coisa. laisse-moi te dire une chose. Se você olhar para o Si invisível, vous regardez vers l'invisible, para você saber pour connaître qual é o nível de segurança quel est le niveau de que l'assurance Deus colocou na tua et vida, que Dieu a placé dans ta vie, você não ia acreditar. toi tu ne vas pas croire. Você não ia acreditar. Toi tu n'arrives pas croire. Aleluia. Amen. Mas Abraão me diz, Mais Branham me dit, o Eliseu não tremeu, Élisée n'a pas tremblé porque Eliseu era homem parce qu'Élisée était un homme. que só andava no espírito invisível. Il marchait seulement dans l'esprit invisible. Tudo que pode se aproximar Tout ce qui peut t'approcher, não vai mexer com il ele, ne va pas bouger avec lui. porque a atmosfera dele Parce que son é atmosphère, uma atmosfera invisível. c'était une atmosphère de l'invisible. Ele está a ver tudo Il voyait tout que está acontecendo. qui est arrivé. Aleluia. Amen. Mesmo se os inimigos Même si les ennemis podem se levantar, peuvent se lever, ele vai olhar, lui va regarder. ele não vai tremer. Il ne va pas Por trembler. quê? Pourquoi? Ele está a ver a sentinela Lui, il voyait les que sentinelles Deus colocou diante que dele. Dieu avait placées devant lui. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Deixa-me te dizer, Laisse-moi te dire, muita gente hoje beaucoup de gens aujourd'hui, vão negligenciar o outro, ils vont dire que c'est l'autre. vão negligenciar o outro. Ah, ils vont négliger l'autre. Aleluia. Amen. Vão te criticar, Ils vont te critiquer. vão te ofender. Ils vont t'injurier. Deixa-me te dizer, Laisse-moi te dire, quem te ofende, celui qui quem t'injurie, te critica, celui qui te critique, ainda não olhou a tua invisibilidade. il n'a pas encore regardé ton invisibilité. Ça, c'est vrai. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Porque se você olhar para o invisível, Parce que si vous regardez vers l'invisible, ver a tua irmã, voir ta sœur, aleluia. Amen. Se Deus te abrir a visão, Si Dieu t'ouvre la para vision, você ver o que está ao redor dela, pour voir ce qui se trouve tout autour de vai lui, te pesar falar mal dela. ça va t'apaiser pour parler en mal d'elle. Porque você vai reconhecer Parce que tu vas reconnaître, que ela está insegura. il est dans l'assurance. Aleluia. Amen.
Aleluia. Amen. Mas uma coisa que é certa. Mais une chose qui est O certaine, momento mesmo chegou. le moment est É arrivé que Deus et que Dieu deve abrir a vista dos vossos inimigos. doit ouvrir les yeux de vos ennemis Para eles ver pour voir a segurança, l'assurance, a proteção la protection que Deus colocou em frente de você. que Dieu a placée devant toi. Jesus. Jésus. Aleluia. Amen. Pouco importa a situação. Peu importe la situation, Não tenha medo. n'aie pas peur. Você ora. Dois Diz, prier. Senhor, Disez, Seigneur, abra a visão dele. ouvre leur vision Para ele ver pour qu'ils voient aquilo que está dentro de mim. ce qui est à l'intérieur de moi. Aleluia. Amen. Será que é verdade? Est-ce la vérité? Será que é verdade? Est-ce la vérité? Deixa-me te dizer. Laisse-moi te dire, Mesmo se ele ver même s'il dit o que está dentro de você, ce qui est à l'intérieur de toi, ele não vai neutralizar aquilo. lui ne va pas neutraliser Porque a cela. Bíblia diz: Parce que la Bible dit, a incredulidade do homem l'incrédulité de l'homme não impedirá n'empêchera a pas vontade de la Deus. volonté de Dieu. Aleluia. Amen. A Bíblia diz: La Bible dit, todos os discípulos tous les se disciples reuniram na Galileia. s'est réunis dans la Galilée. Eles estavam lá Ils étaient là-bas, a debatendo sobre Jesus. débattant sur Jésus. E quando fala-se de Jesus, Pendant qu'il parlait de Jésus, ele está lá lui, presente. il est là présent. Os discípulos estiveram lá Les disciples étaient là-bas a falar de à Jesus. parler de Jésus. Ele ressuscitou. Lui n'est pas cité. Mas, Mais diabo também não falta. le diable aussi ne manque pas. Ele não ressuscitou. Lui n'est pas ressuscité. Aleluia. Amen. Os tomé não faltam. Les tomates ne manquent pas. Mesmo nas igrejas de Deus vivos, os tomé não faltam. Même dans l'église de Dieu vivant, les tomates n'en manquent non plus. Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? Estão lá. Ils sont là-bas. Aleluia. Amen. Mas, Mais Jesus era obrigado a se manifestar. Jésus était obligé de se manifester. Mesmo se esse não acredita Même s'il ne croit pas que eu ressuscitei, et que moi je suis ressuscité. mesmo assim, Même comme ça, vou ter que aparecer moi je dois m'apparaître para ele ver pour qu'il voie que eu ressuscitei. que je suis ressuscité. Aleluia. Amen. Será que é verdade? Est-ce la vérité? Porque naquele meio, Parce que dans ce milieu-là, os filhos de Deus les enfants de Dieu, não faltavam, ils ne manquaient pas. estavam lá. Ils étaient là-bas. E como estavam lá, Pendant qu'ils étaient là, Deus tinha que se manifestar Dieu devait se manifester para provar nos seus filhos pour prouver à ses enfants, que eu sou Deus. moi je suis Dieu. Aleluia. Amen. O Deus das promessas infalíveis. Les dieux de la promesse Os infaillible. incrédulos estão lá. Les incrédules sont là. Deus também tem que se manifestar lá. Dieu aussi doit se manifester Para là-bas. o incrédulo Pour que saber l'incrédule sache que Jesus Cristo, et que Jésus-Christ, Ele é o Todo-Poderoso. il est le Tout-Puissant. Ele é o mesmo Il ontem, est le même hier, hoje aujourd'hui e et eternamente. pour toujours. E que a tua Et incredulidade que ton incrédulité não vai lhe ne impedir. va pas empêcher, Mesmo nessa tarde, même cette soirée, se Deus decidiu si Dieu décide para mudar a tua história, de changer ton na histoire, tarde de hoje, dans la soirée d'aujourd'hui, Ele vai te transformar. il va te transformer. E que o inimigo Et tes ennemis não vai ne impedir. vont pas empêcher. Ah, Ah, aleluia. amen. A mão de Deus La main de Dieu se manifestará sobre você se manifestera sur toi. do jeito que Ele proveu. Aux gens qui l'ont prouvé. Aleluia. Amen. Ô, Negezaboye, Oh, como estão aí? como ouvi uma irmã dizendo, Não aqui não, moi, c'est Zoluba. nós vamos essa viagem. Estou preparando minha viagem. Nem vou sutucar. Você vai ser suspenso. Pra Calate, Pronto, já viajei. États-Unis. Estados Unidos. Nego nangai. Minha irmã, Mukolo nako voyager. o dia que vou viajar, Na coibiça eu eu. vou te dizer. Bien placé. Ô, Teto Salibongo. Non, Só te boca na viagem. O quê? non, nous commençons à citar assim, sinon vão bloquer. Deus abriu o caminho de viagem. Você vai vir amarrar. Dieu, c'est lui qui prépare le voyage. Toi, tu vas- Jamais. Non. C'est un mensonge. Nunca. En aucun cas. Nunca. En aucun cas. Mesmo se mille. Même si 1000. Vão se colocar no aeroporto. Ils vont se lever à côté de Mesmo toi. assim, Même comme ça, eu vou subir. moi je vais monter plus haut. Vou de repente para quê? Je vais du coup, pourquoi? Não sou violento. Moi je ne suis pas violent. Não fiz mal a ninguém. Je ne fais aucun mal à Então quelqu'un. me despedir. Je vais te demander. Aquela atitude aí, Cette altitude-là, verdadeiro cristão não faz isso. un véritable chrétien ne fait pas cela. Aleluia. Amen.
Alléluia. Amen. O nosso pai está aí. Notre Père, il est là. Está preparando a viagem. Il prépare son A voyage. tua vizinho não sabe? Les voisins là ne connaissent pas. Deus vai dizer, tu te vê no Brasil Dieu va te dire que je te vois en Brésil. e você é escondida. Alors toi, tu vas aller en cachette. Eu não posso comunicar na Non, je ne igreja. dois pas communiquer. Senão Dans vão impedir a viagem catuca. Sinon, on va empêcher. Le mouet là, bisou, dit. Olha para o invisível. Regardez vers l'invisible. Quando você olhar para o Quand vous invisível, regardez l'invisible, você verá que o caminho está aberto. vous voyez que le chemin est effrayé. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Oh, my Jesus. Oh, mais Jésus. Je vais terminer peu de temps. Va Kaba. Alléluia. Amen. Écoutez les prophètes. Écoute ton Dans prophète. la prédication. Après Gassan. La seule vraie église vivante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, my Jesus. Oh, Jésus. Ah, viens comigo voler, seguro. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Frère, soyez Amen. connectés, frère. Alléluia. Amen. La seule vraie église vivante. Lilo va prendre le micro là-bas. Sois connecté, frère. Alléluia. Amen. Já estamos aqui. Nous sommes ici. Olha para o invisível. Regardez vers l'invisible. Você verá a grande graça que Deus colocou na tua vida. Tu verras la grande grâce que Dieu a placée dans ta Não vie. te levará você a temer as multidões das pessoas. Cela ne te mènera pas à craindre. O profeta Eliseu não tremeu. Le prophète Élisée n'a pas tremblé. Ele disse, Senhor, Il dit, Seigneur, abra os olhos desse homem ouvre les yeux de ces hommes para olhar no invisível pour regarder l'invisible. e ver a maior proteção que tu colocaste perto de mim. Il voit la grande protection que tu as placée devant Os moi. teus inimigos também. Tes ennemis aussi. Eles vão ter que olhar a tua Ils invisibilidade doivent voir aussi à ton invisibilité. para poder te Pour respeitar. pouvoir te respecter. Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? La seule vraie église vivante. A única igreja vivente. 67. 67. Écoutez les prophètes. Escuta o profeta. Esse é o mesmo espírito É o mesmo Espírito qui a parlé à notre Seigneur Jésus-Christ que falou ao nosso Senhor Jesus Cristo quand il a dit à Nathanaël quando disse a Natanael qu'il avait vu en prière sur un arbre que ele viu em oração por baixo de uma árvore avant qu'il vienne auprès de lui antes que venha perto dele et que Jésus lui disait e poderia lhe dizer que tu es un chrétien. que você é um cristão. Alléluia. Ou en d'autres termes, Em outros termos, ça veut dire un croyant. quero dizer cristão. Frère Branham me dit, Irmão Branham diz, c'est le même esprit. é o mesmo Espírito. Alléluia. Amém. Le même esprit O mesmo Espírito est revenu de nouveau sur vous. retornou de novo sobre vocês. Alléluia. Alléluia. Amém. Est-ce que nous sommes là? Será que estamos aqui? Et que le même esprit Que o mesmo Espírito est revenu retornou de nouveau de novo sur vous sobre maintenant. vós agora. Ozobanganini. Estás a temer o quê? Le même esprit O mesmo Espírito qui a parlé à Nathanaël que falou a Natanael, lorsqu'il est au-dessus d'un arbre. que estava por baixo da árvore. Le même esprit, O mesmo Espírito il est ici présent. está aqui presente. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Oh, Jesus Christ. Écoutez les prophètes. Escuta o profeta. Et le même esprit E o mesmo Espírito est ici. está aqui. Il est revenu de nouveau sur vous. E vem sobre vós de novo. Frère Branham dit, n'est-ce pas? Irmão Branham diz, não é assim? Vous êtes bénis. Vocês sois abençoados. Je peux écouter un bon amen. Posso escutar um bom amém? Alléluia. Alliance Tabernacle. Aliança Tabernáculo. Frère Branham me dit, Irmão Branham diz, vous êtes bénis. sois abençoados. Et je crois que ce soir, je suis E béni. eu creio que esta tarde somos abençoados. Frère Branham me dit, Irmão Branham diz, ma sœur, minha irmã, alléluia, amém. vos prières sont exaucées As vossas orações são escutadas. et votre souffrance est terminée. E o vosso sofrimento terminou. Amen. Amém. Alléluia. Amém. O teu sofrimento acabou. Ta souffrance est finie. Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? Do jeito que Deus está te vendo essa tarde, De la façon que Dieu te voit cette soirée. era da mesma maneira C'était la même façon. que ele viu Il Natanael a vu Nathanaël debaixo de uma árvore. en bas d'une arbre. Aleluia. Amen. Deixa eu te dizer, Laisse-moi te dire. o Natanael Nathanaël
ele ouviu a falar Il a entendu parler de Deus invisível. d'un Dieu invisible. Aleluia. Amen. Mas quando o momento chegou, Mais quand le moment est arrivé, Filipe disse a Natanael, elle a empêché ça à Nathanaël. venha ver Venez voir aquele que eu se encontrei com ele. ce que j'ai rencontré avec lui. Aleluia. Amen. E quando Natanael chegou, Pendant que Nathanaël est arrivé, se encontrou com Jesus, s'est rencontré avec Jésus. ele pensou Il a pensé que Jesus que Jésus não lhe conhecia. n'a pas connu. Mas Jesus disse, Mais Jésus a dit, Natanael, Nathanaël, você é um cristão. toi tu es un chrétien. Eu te vi Je t'ai vu. quando você Quand tu étais estava debaixo da árvore. en bas de cet arbre, Eu, Deus, te vi. moi Dieu, je t'ai vu. Quer dizer, Dieu veut dire, naquele momento, dans ce moment, o Deus invisível le Dieu invisible, tornou o Deus il est visível. devenu le Dieu visible. O Deus que ele ouvia falar Le Dieu qui a entendu parler, era uma invisibilidade. c'était une invisibilité. Aliança Tabernáculo. Alliance tabernacle. Quando dissemos Quand nous disons Jesus Cristo Jésus-Christ é o mesmo ontem, est le même hier, esse ontem, c'est hier. aleluia, Amen. esse ontem, Hier là, para nós pour nous, que não estávamos lá, qui ne change pas, torna uma coisa invisível. il devient une chose invisible. Porque você não viu. Parce que toi tu n'as pas vu Jesus Cristo Jésus-Christ é o mesmo ontem. est le même hier. Ontem. Hier. Ontem Hier. é uma maneira C'est une façon invisível. invisible. Quer dizer, C'est-à-dire, você não lhe viste, toi tu ne l'as pas vécu, mas você acreditou mais tu as cru que ele fez. et qu'il a fait. Mas a palavra diz, Mais la parole a dit, ele é o mesmo ontem, il a fait de là. hoje. Aujourd'hui, Hoje quer dizer c'est-à-dire a visibilidade. la visibilité, Quer dizer, c'est-à-dire o Deus que era, le Dieu qui était, era Deus invisível. c'était le Dieu invisible. Agora, Maintenant, se ele quer se il manifestar, peut se manifester, deve deixar o invisível lui qui était invisible, para vir no visível. pour venir au visible. Aleluia! Amen. Oh, Jesus! Oh Jésus, Será que é verdade? est-ce que la vérité? Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? Quer dizer, C'est-à-dire, ele vai mudando de estado agora. il a changé de l'état De maintenant uma forma invisível d'une façon invisible para uma forma visível. pour une forme invisible. Quando ele vai dizer, Quand il va dire, minha filha, ma fille, eu vou vir te visitar. moi je vais venir te visiter. Quando ele chega, Quand tu arrives, Deus te falou assim, Dieu parlait comme a ça. promessa se cumpriu. La promesse est accomplie. Quer dizer, C'est-à-dire, você recebeste Deus. tu as reçu Dieu. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? Será que é Est-ce verdade? que c'est la vérité? Deixa-me te dizer Laisse-moi te dire uma coisa que é verdade. une chose qui est réelle. Mesmo o Eliseu, Même Élisée, para estar atrás do Elias. pour marcher derrière Élie. Aleluia. Amen. O Eliseu Élisée, não estava a olhar o corpo do il Elias. ne regardait pas le corps d'Élie. Se olhasse o corpo, S'il regardait le corps, deveria deixar o il homem. devait laisser l'homme. Mas não olhou o corpo do Il n'a homem. pas regardé le corps de Ele l'homme. olhou para o Il invisível. a regardé vers l'invisible. E o Et invisível l'invisible levou Eliseu a entender a mené Élisée à que comprendre esse et homem que cet homme tem uma coisa a especial une chose spéciale que está dentro qui dele. est à son intérieur. Agora, Maintenant, esse homem, cet homme, eu devo se pegar com je ele. dois l'attacher avec lui. Eu não vou lhe Je deixar. ne vais pas la quitter. Aleluia. Amen. O povo pensou Les mêmes personnes que o Eliseu qu'Élisée estava tornando louco. est devenu fou. Aleluia. Amen. Aonde ele vai, Là où il part, ele está metade atrás. lui aussi il est derrière. Ele disse, Élie a dit, Eliseu, Élisée, Deus Dieu me mandou sou eu. m'a envoyé moi. Você fica aqui. Toi reste ici. Senhor, Seigneur, eu sei moi je que sais. Deus te enviou, Dieu t'a envoyé. mas eu Mais moi, não vou te je deixar. ne veux pas te laisser. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Eliseu, Élisée, fica nessa cidade. restez dans cette ville. Eliseu disse, não, Élisée Senhor, dit non, mais vai me desculpar. tu vas me pardonner. Com todo o respeito, Avec tout le respect. eu também Moi aussi, não te deixo. je ne te laisse pas. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Hoje vai ver as pessoas, Oh, regarde les gens. se Deus não operar, Si Dieu n'opère pas, se Deus não operar, si Dieu ne va pas opérer, vou deixar a aliança je tabernáculo. vais laisser le tabernacle. Aleluia. Amen. Quem faz isso Qui fait cela, nunca foi cristão. il n'a jamais été un chrétien. Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? Est-ce que ça c'est la vérité? É? Et Se eu não receber, si moi je ne reçois pas, dessa vez mesmo, cette fois-ci aussi, é última oportunidade. c'est au dernier Se eu não opportunité. receber, Si je ne reçois pas, vou deixar. je vais abandonner.
A Bíblia não diz assim. La Bible n'a pas dit ceci. Aleluia. Amen. Ana disse, Anna a dit, se eu não receber o Samuel nesse altar, si moi je ne reçois pas Samuel dans cet hôtel, não vou sair daqui desse altar. je ne veux pas Au contrário. je ne veux pas quitter cet hôtel. Ao contrário, Au contraire, não vou deixar essa je ne casa veux pas laisser cette maison até que jusqu'à ce que a promessa de Deus la promesse de Dieu vai se cumprir. va s'accomplir. Aleluia. Amen. Oh, Jesus. Oh Jésus. Aliança Tabernáculo. Alliance à tabernacle. Se Deus está te ver aqui, Si Dieu te voit ici, é aqui. c'est ici. Bien placé. Insistez là-bas. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Eliseu não disse, Élisée n'a pas dit, se você não me dá, si toi tu me donnes eu pas, vou te abandonar moi, je vais te nunca. laisser. Jamais. Porque aquele homem olhou para o invisível. Parce que cet homme-là, il a regardé à l'invisible. Aleluia. Amen. Isto é falta de olhar para o invisível. Ça, c'est manque de regarder à l'invisible. Porque se você não olhar para o invisível, Parce que si vous ne regardez pas à l'invisible, tudo você vai ver tipo, mesmo uma coisa tipo que não tem valor. vous voyez tout ce que tout comme les choses n'ont pas de valeur. Vieste na igreja, voltaste. Vous venez à Vieste, l'église, voltaste. tu viens à l'église, tu te retournes. Tu Os viens, outros lá não é logo como gote. tu fais absolument Oye rien. na nzoto, bibi na nzoto. Você vem no corpo, sai no corpo. Kaba mofuma kaka. Même Então sala boy. fazendo aqui, Então sala boy. fazendo là-bas, là-bas. Aleluia. Amen. O momento chegou. Le moment est arrivé. Quando você olhar para o Quand invisível, vous regardez à l'invisible, você vai compreender tu vas comprendre que a palavra diz, la parole dit, mesmo se meu casamento não chegar, même si ton mariage n'est pas encore mesmo arrivé, se meu trabalho não chegar, même si ton travail n'est pas encore mesmo arrivé, se a minha viagem não chegar, même si ton voyage n'est pas a encore arrivé, Bíblia diz, la Bible dit, nada pode vos separar rien qui peut me séparer do amor de Deus. de l'amour de Dieu. Bien placé. Là-bas. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. O Eliseu Élisée, não poderia deixar o Eli il ne pouvait pas laisser Élie sem receber o seu objetivo. sans recevoir son objectif. Cada aqui Chacun de nous ici deve ter um doit objetivo. avoir un objectif. Qual é teu objetivo aqui nessa casa? Quel est ton objectif ici dans l'église? Teu objetivo é o quê? Ton objectif c'est quoi? Là-bas, Estás a pedir coisa a Deus? vous demandez la chose à Dieu. Você próprio não tem certeza do que estás a pedir. Toi-même tu demandes, mais tu n'as pas l'assurance de ce que tu demandes. Então ele vai te dar o quê? Alors, qu'est-ce que Dieu te donnera? Irmão, irmã, Frères et sœurs, olha para o invisível. regardez à l'invisible. Bien placé. C'est ça le message. Aleluia. Amen. Oh, my Jesus. Oh là là, Jésus. Eu me sinto muito bem Moi, agora. je me sens bien maintenant. Eu me sinto muito bem Moi, agora. je me sens bien maintenant. Será que é verdade? Est-ce qu'en vérité, O Eliseu Élisée chegou numa cidade. est arrivé dans une ville? Porque a notícia se espalhou Parce que la notice était répandue. que o Eli vai desaparecer. Et qu'Élie va disparaître. Deus vai vir lhe buscar numa Tu carruagem. vas le prendre dans une charroi. Eliseu chegou na cidade. Élisée est arrivé dans la cité. Os homens se aproximaram. Les hommes s'est approchés. Você, Eliseu, Toi, Élisée. você com Eli é o quê? Toi, avec Élie, c'est quoi alors? Você não sabe Toi, tu ne connais pas? que daqui a pouco Et d'ici là, ele vai ir. lui va aller. Ele disse: Il a dit, eu sei, je sais. mas vocês, Mais vous, cala a boca. taisez-vous. Kangamunoko. Aleluia. Amen. Quer dizer, C'est-à-dire, Eliseu Élisée tinha objetivo avait un objectif em que na qual pour laquelle estava a fazer il faisait com que ele possa estar atrás desse homem. pour qu'il soit derrière cet homme. Você também tem que ter um objetivo concreto. Toi aussi, tu as ton objectif concret. Hein? Est-ce que c'est la vérité? Você quer uma coisa. Yo, olinge eloko moko. Hoje pediste isso. Ololo sengi yango. Amanhã primeiro changer comme boi. Lobi prière échanger comme mususu. Amanhã é carro, sai no carro. Lobi mutuka mutuka. Amanhã é terreno. Lobi remonda. Amanhã é filho. Lobi bana. Mas Deus está te olhando. Nzambe atalorabu. Eu não habito no lugar sem posição. Ngai navandaka na bisiko ezanga evandelo Se te. você quer que a promessa de Deus se cumpra, Soki olingi elaka nzambe ekokisama. toma primeiramente a posição. Zwa penza etelemelo ya malamu. Quando você tomar a posição, Tango kotelema penza malamu. a promessa de Deus Elaka ya nzambe será automático. ekozala automatique. Bien placé.
Amen. Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? Aleluia! Amen. Mas Marche. o Eliseu disse: Élisée a dit, não vou deixar esse homem je ne veux pas laisser cet homme. continuar a caminhar. Je vais marcher avec lui. O Elias sentiu. Élisée a senti. Elias sentiu. Élie a senti. Estou a ver o momento. Je vois le moment. O Senhor quer me levar. Le Seigneur veut m'amener. Pararam a viagem. Arrêtons le voyage. Ele olhou para o Élie a Eliseu. regardé Élisée. Eliseu, Élisée, agora estou a sentir. maintenant je sens. O momento chegou. Le moment est arrivé. Deus está a me levar. Dieu vient me prendre. Agora tua pergunta. Maintenant ta O question. que tu queres? Que veux-tu? Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Deus vai mudar a página. Dieu va changer la Vai page. te perguntar o que você quer aqui. Dieu maintenant te demande qu'est-ce que tu veux ici. Aleluia. Amen. O que você precisa? Qu'est-ce que vous avez besoin? O que você quer? Qu'est-ce que toi tu veux? Abraão está dizendo. Branham me dit, O pedido de Eliseu la demande d'Élisée não olhou nas coisas da terra. va entrer dans la chose de la terre. Olhou à direita e à esquerda. Il a regardé à gauche à droite. Viu a riqueza. Il a dit la richesse. Deixa pra lá. Il a laissé cela. Olhou à Il a direita. regardé à droite. Viu uma boa Il a vida. vu une bonne vie. Deixa pra Il lá. a laissé cela. Mas olhou no invisível. Il a regardé à Ele l'invisible. disse: Il a dit, eu quero a dupla porção. je veux la double portion. A dupla porção La double portion que está dentro de ti. qui est à l'intérieur de toi. A fim também que possa vir sobre mim. Et que cela va se reposer sur moi. Aleluia. Amen. Essa tarde também Cette soirée aussi, você deve receber toi tu dois recevoir a dupla porção. la double portion. Aleluia. Amen. O Eliseu disse. Élisée a dit, Elias olhou. Élisée a regardé. Eliseu, Élisée, você pediu uma coisa muito dura. toi tu as demandé une chose très dure. Mas fica atento. Mais restez tranquille. Aleluia. Amen. Enquanto vou subir, Pendant que je vais monter, o que você pediu, ce que tu as demandé, você verás. toi tu le verras. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Enquanto caminhava, Pendant qu'il marchait, quando a carruagem quand le chegou, chariot est arrivé, aleluia, Amen, pela uma ventania forte, une tempête très forte. aquilo sacudiu, Cela a secoué a terra começou a subir. jusqu'à ce qu'il a commencé à monter. Elias começou a subir. Élie a commencé à monter. Elias pegou o casaco, Élie a pris la veste. ele deitou o casaco. Il a jeté la veste. Eliseu recuperou. Élisée a récupéré le manteau. Até ali, Là-dedans, là, Eliseu poderia dizer: Élisée pouvait dire, agora que eu peguei o casaco, maintenant j'ai pris le manteau. você, Elia, pode ir. Toi, Élie, tu peux t'en aller. Oh! Aleluia. Amen. O meu objetivo parou por aqui. Mon objectif est arrivé par ici. Boa viagem. Bon voyage. Sabes o porquê? Vous savez pourquoi? Já tenho a dupla porção. Il a déjà eu la double portion. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Deixa eu dizer, minha irmã. Laisse-moi te dire, ma sœur. Para me está dizendo, Branham me dit, quando o Eliseu quand Élisée, recuperou o il casaco, a récupéré le manteau, Eliseu disse: Élisée a dit, oh, my Jesus, oh mon Dieu Jésus, o povo deve viver. le peuple va vivre. O Deus de Elias. Le Dieu d'Élie, O povo sabe le peuple sache que Elias não está mais no bairro. qu'Élie n'est plus ici encore. Elias não está mais na cidade. Élie n'est plus encore dans la cité. Mas quando Mais passávamos, quand l'homme y passait, o povo me via eu com Elias. le peuple me voyait moi avec Élie. Agora, se eu voltar sozinho, Maintenant, si je retourne tout seul, vão me perguntar: ils vont me demander, wapi Nzambe a Eli? aonde se encontra o Deus de Elia? Vou falar o quê? Kolobanini. Aleluia! Amen. É ali que Abraão me fala C'est cela que Branham me parle de uma experiência pessoal. d'une expérience personnelle. Aleluia! Amen. Quando o Eliseu Quand Élisée, recuperou aquele manto, il a récupéré ce manteau. aleluia! Amen. Ele disse: Il a dit, não vou parar por aqui. je ne vais pas m'arrêter par ici. Devo subir no Rio Jordão Je dois monter là-bas au Rio Jourdain para ir fazer a experiência. pour aller expérimenter. Oh, Jesus Christ! Je vais aller là-bas. Aleluia! Amen. Ele disse: Il a dit, devo subir je dois monter para ir fazer a experiência. pour aller expérimenter. Para ver se realmente Je vais voir si réellement o Deus de Elias le Dieu d'Élie, está comigo ou il não. est avec moi maintenant. Oh! Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Jesus Christ!
Jésus-Christ, quando pegou o quand manto il a pris le manteau diante do Rio Jordão, devant le riche Jourdain, oh my, oh là là, aleluia, Amen. ele recuperou, Il a pris le manteau, ele começou a girar, il a commencé sa voyage, a fazer uma experiência. faisant une expérience Onde está o Deus de Elias? pour aller voir le Dieu d'Élie. Oh Jesus, Oh Jésus, oh Jesus, oh Jésus, oh Jesus, oh Jésus, aleluia, Amen, aleluia. Amen. E agora, Alors maintenant, eu também vos digo, moi aussi Ori, aleluia, Amen. que o mesmo Espírito também, Le même esprit aussi, Ele está nessa audiência. il est ici dans cette audience. E que hoje, Il a créé aujourd'hui. irmão Brian me disse, Le frère Branham me dit, através da pregação da à palavra, travers la prédication de la parole, Deus é obrigado a se manifestar. et Dieu est obligé de se manifester. deixa-me te dizer, Laisse-moi vous dire, nessa tarde, cette soirée, se há alguém aqui presente s'il y a quelqu'un ici présent que está incomodado, qui est dérangé, agora estamos diante do Mar Jordão. maintenant nous sommes devant les riches Jourdains. Tem um manto que está nessa mão. J'ai un manteau que j'ai dans mes mains. Irmão Branham me disse, Le frère Branham me dit, Deus Dieu, colocou uma espada il a placé une épée na mão de cada pregador. dans la main de chaque prédicateur. Todo homem Tout homme que Deus lhe chama que Dieu l'appelle para o ministério, pour le ministère, Deus vai lhe conceder Dieu va lui donner uma espada. une épée. Aquela espada Cette épée, não é para ça guardar. va pour garder. Não. Oh, Aquela espada cette épée, não é para ça guardar. va pour garder. Mas essa espada Cette épée, é para fazer c'est experiência. pour faire expérience. Aleluia. Amen. Aquela espada Cette épée, é para fazer c'est experiência. pour expérimenter. Para nós ver Et que Dieu, se realmente c'est réellement o Deus de Boaz, le Dieu de Boaz. ele está aqui. Il est ici. Oh my Oh là Jesus. là, Jésus. Jesus Christ. Jésus-Christ. Deixa-me vos dizer, Laisse-moi vous dire, neste momento, dans ce moment, eu sinto uma presença je sens une présence que é capaz de te curar. et qu'il est prêt pour te guérir. eu sinto uma presença Je sens une présence que é capaz de transformar qu'il est prêt pour te transformer. a tua vida. Ta vie, Deixa-me te dizer, laisse-moi te dire, mesmo se é falta de filhos, même si tu manques des enfants, aleluia. Amen. Oh Jesus Christ, Oh Jésus-Christ, aleluia. oh là là, Deus disse, Dieu dit, Meu filho, mon fils, estou a te ver je te vois nas tuas mãos. dans tes mains. Aleluia. Amen. Há um poder que eu coloquei Il y a ali. une puissance que j'ai placée là-bas. toda mulher estéril, Toutes les femmes quando stériles, posarás as mãos, quand ils vont passer la main, Automaticamente deve testemunhar a glória do Senhor. automatiquement Dieu va confirmer sa parole. E eu estou aqui, Il est ici, não é para brincar para você, ce n'est pas pour crier vers vous. mas estou aqui Je suis ici para fazer uma experiência. pour faire une expérience. Se realmente Si réellement, o Deus do meu pai le Dieu de mon é Père, um verdadeiro c'est un Deus, véritable Dieu. oh my Oh là Jesus, là, Jésus, essa tarde cette soirée, você também, toi aussi, aleluia, Amen, vai testemunhar a glória de Deus. tu vas témoigner la gloire de Dieu. Se alguém está doente, S'il y a quelqu'un qui est malade, avança aqui à frente. avancez ici devant. Pouco importa o problema, Peu importe les problèmes, eu vou te colocar as mãos. moi je vais imposer tes mains. eu te garanto, Moi je t'assure, Em nome de Jesus. au nom de Jésus. Eu te garanto, Moi je t'assure, em nome de au Jesus. nom de Jésus. Há um homem que está aqui. Il y a un homme qui est ici. que esse homem, Que cet homme, oh my, oh là là, ele é mais que o il Salomão. est plus que Salomon. E há homem aqui presente, Il y a cet homme ici présent. ele é mais que Neville, Celui qui avait 9 filles. ele é mais que Boaz, Il est plus que Boaz. Ele é mais que William Il est Branham. plus que William Branham. Esse homem Cet homme, é o Doutor Jesus. c'est le sauteur Jésus. O homem do invisível. L'homme de l'invisible. oh my, Oh là là. Merci Seigneur. aleluia, Amen. aleluia. Amen. Eu vos digo a verdade, Moi je vous dis la vérité. Deus está aqui presente. Dieu est ici présent. E o profeta Abraão me disse, Le prophète Branham me dit, aproveita a pedir, en profitez de demander. enquanto a unção de Deus está aqui. Pendant que l'onction de Dieu est ici présent. Aleluia, Amen. aleluia. Amen. O Abraão está a dizer, Branham me dit, você está abençoada. vous vous êtes bénis. E minhas irmãs, meus irmãos, Mes frères, mes sœurs, se alguém está doente, s'il y a quelqu'un qui est malade, Abraão me disse, Branham me dit, você está curado. vous vous êtes guéris.